Saudações, amigos! Saudações, fãs de esporte! Saudações, fãs dos esportes universitários e da FN Network. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação! Estamos chegando hoje aqui por meio dos canais de vídeo da FN Network, tanto no YouTube quanto na Twitch, para a gente falar da primeira edição do mock dos creators da FN Network. Este devaneio que saiu da cabeça de mim, Matheus Pinho, em parceria com o nosso grande Gabriel Chudes do Minnesota Vikings Podcast, e que agitou o final de semana dos creators da FNN. A gente já vai deixar aí. Você que não viu, caiu aqui de paraquedas, não sabe do que a gente está falando, a gente fez um mock onde 32 pessoas pegaram os 32 times e fizeram 64 escolhas. As duas primeiras rodadas completas, sendo que cada um era o GM de um time específico. Muitos pegaram os seus times do coração, caso aí do Chudes que pegou o Vikings, caso da Tal que pegou o Patriots e do Cleverton que pegou o Ravens, ambos os três aqui presentes, e teve gente que não pegou seu time. Por exemplo, eu, torcedor dos Packers, não peguei o Packers, deixei essa honra pro nosso querido Guto Edinger lá do Lambeau Leapers, e eu fui pro rival, meti o louco e fui de Detroit Lions. Então a gente vai explicar mais ou menos como é que foi essa dinâmica, a seleção das pessoas que fariam a escolha de cada time e também especificamente como foi essa experiência do mock e o que rolou lá naquele grupo que dá pra gente apelidar carinhosamente de música do Legião Urbana, né? Porque foi de fato uma festa estranha com gente esquisita. Então já já a gente entra aí nesses detalhes. Mas vamos começar apresentando a mesa. Eu já estou aqui há quase 2 minutos falando sozinho. Matheus Pinho, para quem não me conhece, o homem dos 1001 projetos, como diz Lucas Kopp. Chudes, meu parceiro de cérebro nessa empreitada. Muito boa noite. Muito obrigado pela participação aqui. A gente vai falar aí de uma coisa que a gente inventou nos devaneios da nossa mente. E, cara, antes de mais nada, conta aí pra galera como é que foi essa sua experiência e o quanto trabalho a gente teve nos bastidores até a gente conseguir montar essa equipe, deixar tudo redondinho, azeitadinho. Fica à vontade. Muito boa noite, meus queridos, né, ouvintes. Um bom dia se você estiver ouvindo durante o dia aí, né, para todo mundo. Cara, foi uma experiência assim, acho que abalou todo mundo, né? Porque quando chega o draft, todo mundo fica na ansiedade. Eu acho que é normal. Todo mundo quer saber quem que vai ser o próximo futuro promissor aí, né, o jogador que vem para fazer diferença no seu time, e todo mundo ama fazer mock, né. Eu acho que a maioria das pessoas que acompanham o futebol americano adora fazer um mock, e com a gente não foi diferente, né, Pinho. Então a gente, né, em conjunto aí com a FNN, tivemos a ideia aí, né, de fazer esse mock dos creators. Então a gente pensou, logicamente, em priorizar os creators da FNN. Então, como o próprio Pinho disse, foram 32 times, cada um com o seu GM, então a gente priorizou a galera que cria junto com a gente na FNN, e os que não tinham o time de coração, a gente deu um jeitinho de trazer para o projeto, né, para essa primeira edição do mock, e aí a gente foi atrás da galera que produz conteúdo no Twitter ou no Instagram, e conseguimos, né, preencher todas as vagas. E aí, quando iniciou o projeto, né, de fato ali, como o Pinho falou, é muito trabalhoso, porque você tem que entrar em contato com todo mundo, você tem que, pô, combinar, você tem que esclarecer as dúvidas, e mesmo assim, né, como é a primeira edição, não saiu como a gente imaginava, mas eu acho que para uma primeira vez, eu acho que foi uma experiência bem bacana. Eu acho que todo mundo se divertiu, que eu acho que no fim das contas é o mais importante, né? A gente sentir na pele ali o que é ser um GM, mesmo que seja por uma brincadeira. Mas, como você mesmo falou, foi para nós dois, principalmente, foi bem trabalhoso, né? Às vezes estava rolando o draft lá e a gente tinha que resolver coisa no privado, mas tudo certo, né, Pinho? Exatamente. Você tocou num ponto interessante que vale o esclarecimento. A gente deu prioridade para quem está dentro da rede e trabalha conosco por razões óbvias, né? E até por isso, por exemplo, o Cleverton recebeu o time dele, né, produtor de conteúdo na Casa do Corvo, nada mais justo do que representar o Baltimore Ravens. Da mesma forma, caras aí como, por exemplo, o Vitor Silva do Bears Cave foi de Chicago Bears. A gente teve
o Guto Edinger, que produz o Lambeau Leapers, indo de Green Bay Packers, o Lucas Kopp, que é o host do Red Colts, foi de Indianapolis Colts, e assim sucessivamente. Guibana, lá do Bolts Brasil, com o Los Angeles Chargers, o Will do Pod Niners com os Niners, enfim. Em alguns casos, a gente não tem ainda um programa da rede sobre esses times. Inclusive, se você está assistindo a gente porque caiu aqui de paraquedas, torce para um time que talvez não tenha na rede e quiser ser a voz da rede, vem junto. Manda uma DM aí lá no @somosfnn em qualquer rede social. Vamos trocar uma ideia. A gente está sempre aberto a esse tipo de situação. Mas, por exemplo, o New England Patriots é um time que, infelizmente, neste momento, não tem uma representação dentro da FN Network. E aí entrou o meu papel enquanto administrador de um negócio que se chama College Cast, que tem quase 30 candango e tem torcedor de tudo quanto é time, e eu fui fazendo aquele meu garimpo, né? Então, por exemplo, eu tenho o torcedor do Rams, que é um time que não tem National Network, e aí o Rafael Menoncin foi convidado a fazer a pick do Los Angeles Rams dentro da rede, College Cast, que é um programa da rede, e aí recebeu esse privilégio. Da mesma forma, a tal que está aqui, que torce para o New England Patriots, está dentro da rede por, digamos assim, de terceiro, né? Terceirizado pelo College Cast, e também acabou sendo convidado a fazer essa pick do New England Patriots. Tal, vamos começar contigo? Antes de mais nada, vamos combinar que fazer draft do New England Patriots é uma tarefa fácil, é só draftar melhor do que um cachorro, mas enfim, dados as condições dos últimos recrutamentos de New England, a coisa tava meio esquisita, né? Uma vez os caras draftam um offensive tackle da 4ª rodada na primeira, Cole Strait de Chattanooga, outra vez vão lá e pegam um wide receiver completamente aleatório, que era o N'Keal Harry. Enfim, o que você pensou para não fazer tão feio quanto o Bill Belichick fazia? Boa noite, Pinho. Boa noite aos amigos a quem está escutando a gente, vendo a gente, né? Hoje estamos em vídeo. Era só pensar no que o Bill Belichick faria e fazer o contrário. Era esse o racional. Mas brincadeiras à parte, assim, os Patriots é um time que precisa de muita coisa, né? Precisa de basicamente tudo no ataque. E assim, precisa de quarterback, que é a pior posição para draftar, por incrível que pareça. É a pior posição para draftar e tudo mais. E assim, fui analisando as necessidades do time, o que se apresentava no board, as oportunidades que vieram, assim, tanto de troca que a gente vai falar daqui a pouco, quanto de prospectos. Fui agarrando aí e acumulando o maior número de picks possível para tentar tapar vários buracos que os Patriots têm hoje, né? Fiquei feliz com o meu draft, recebi DMs do nosso amigo Sabedoria NFL falando que da primeira vez ele ficou muito bravo com a minha primeira escolha, mas depois ele entendeu o meu racional e a hora que eu explicar ele vai ficar um pouquinho mais bravo, porque sempre foi a minha intenção, aquela primeira escolha. Então, mas aí eu falo na hora que a gente for falar da escolha e das trocas, tudo certinho. Sabedoria NFL, nosso grande amigo Amir Bliacheres, que fez parte do quadro do College Cast durante um bom tempo, um cara aí que a gente tem uma amizade muito grande ainda. Ô, Cleverton, falando em escolhas complicadas, o Ravens é um time que drafta sempre no final dos recrutamentos. É um time que há muito tempo não tem uma escolha alta por ser um time que está sempre jogando muito bem e chegando muito longe na temporada. Então fala aí pra galera como é que é esse negócio de você saber que você tá lá no finalzinho, começar a sair todo mundo que é de mais relevante, de mais badalado, você começa a bater o desespero e diz, meu Deus do céu, quem que vai sobrar para mim? O que eu vou fazer com a minha pique? Primeiro de tudo, boa noite, Pinho, boa noite, Chudes, boa noite, Tal. Bom momento para você aí que está acompanhando o CollegeCast, está acompanhando esse videocast pelos canais da FN Network. O Baltimore Ravens, tanto o torcedor como o Eric de Costa, eles têm uma filosofia muito clara. Troca para baixo. Não apareceu o cara, não sei o quê, não sei o quê. Troca para baixo. Né? Tanto é que estamos inaugurando aqui o mock draft dos creators da FN Network. Primeira coisa que eu soltei, gente, a 30 tá à venda, tá bom? Porque, né? É a primeira coisa que a gente pensa. E eu tô falando sério, assim, desde que a Casa do Corvo existe, toda vez que eu entro em contato com os ouvintes, com a torcida e tudo mais,
dependendo de onde o Baltimore Ravens escolhe, o pessoal já fala, hoje a gente não vai ver o time, né? Provavelmente vai trocar para uma segunda, uma terceira, e às vezes até desejo da galera, vão acumular escolha. E então, assim, foi chegando perto, a única coisa que eu fui pensando se não tiver quem tá no meu board, as escolhas já estão na mão, é só fechar. E malandro, a gente vai falar aqui mais para frente, né? Já adiantando, e o Pinho já levantou essa peteca, o que teve de trade nesse negócio não é brincadeira. Eu vou falar para você, se a NFL é roteirizada, a gente já deu a fórmula de como tem que ser o primeiro dia, tá? Alô, Gudel? Você está escutando a gente aqui? Inclusive o Gudel, que esteve presente no nosso mock, eu não queria dizer nada não, o primeiro mock draft com a presença do comissário e com o uso de inteligência artificial, né? Se você estiver escutando a gente, Gudel, pega o nosso roteiro que vai dar certinho, cara. Vai bater qualquer novela da Globo aí. Mas assim, cara, draftar pro Baltimore Ravens até que é uma tarefa relativamente fácil. O board tá aqui, não tem? Troca para baixo. Uma hora alguém vai aparecer para querer fazer algum negócio. Pô, você lembrou aí da questão do uso de inteligência artificial, cara. O que a gente meteu o louco nesse negócio do Goodell? Era o Goodell anunciando o pique, né? O deepfake da voz do Goodell anunciando as piques do nosso mock. Teve também aquele meu momento pataquada quando eu inaugurei o draft, que eu mandei o meu rostinho no corpo do Goodell, que depois virou capa do grupo. Então, realmente, o Roger Goodell, ele mora nos nossos corações. Diferentemente do povo da Filadélfia, a gente não vai a ele, não precisa mandar aquele come on, Philly, come on. Né? Roger Goodell, S2 para você. Bom, vamos começar a falar de mock especificamente então, dadas aí essas nossas introduções. Bom, o Cleverton falou, teve muita troca, mas as trocas, elas começaram antes mesmo do mock especificamente ter a sua primeira escolha. Porque, meu querido Gabriel Schultz, o seu Minnesota Vikings, capitaneado por Felipe Drummond, meu grande amigo, fica o nosso abraço, que inclusive era para ele estar aqui, mas por questões de trabalho secular ele não pôde, né? Enfim, a gente também não vai tirar trabalho de pai de família para gravar podcast. Mas Felipe Drummond fez uma troca bastante controversa antes mesmo da pick 1 e adquiriu a terceira escolha geral junto ao próprio New England Patriots da tal. Conta pra gente que troca foi essa que abalou as estruturas da FN Network naquele momento. Cara, assim, o Felipe, ele tava muito animado com o mock, né? E como eu já tava organizando junto contigo, eu falei, pô, Felipão, cara, vai na fé, cara. Ele já falou, pô, já vou entrar em contato com o GM do Commanders, do Patriots, do Cardinals. Eu falei, pô, vai pra cima. Falei, mas pelo amor de Deus, antes de fechar qualquer coisa, tu me manda. Não, pode deixar. E aí, né, tamo naquela. Vikings precisa de quarterback, Vikings precisa de quarterback, quem que tu gosta? Eu gosto de Drake May. Eu gosto de Drake May também. Então a gente vai subir por Drake May. Tudo bem? Tudo bem. Até então, né, como você mesmo adiantou, o mock nem tinha começado, ou seja, não tinha saído primeira escolha, não tinha saído segunda escolha, e ele querendo trocar. Falei, Felipão, vamos esperar, espera sair a primeira escolha, que já é meio óbvia, a segunda a gente vê o que o cara vai, né, o que o GM vai fazer, e aí a gente sobe ou não. Aí ficou nessa, né, e eu falei para ele, cara, vamos, sendo bem sincero, eu vou adiantar para você, eu gosto muito de Drake May, gosto de Jayden Daniels, e não gosto de jeito nenhum de J.J. McCarthy. Eu falei, então, para mim, se a gente vai subir para um quarterback, tem que ser por esses dois. Aí eu falei para ele. Aí ele mandou para mim, pô, já conversei com a GM dos Patriots. Já estamos querendo, já tá certo de subir. Eu falei, não, então se você já conversou, já tá tudo certo, pô, então já garante logo a 3 que ou a gente sai com o May ou a gente sai com o Daniels. Até aí tudo bem. Falei, pô, eu tô tranquilo. Enquanto aos valores eu tava tranquilo. Mas aí ele colocou na cabeça dele que ele iria sair com Drake May, a qualquer custo. Falei, cara, mas a gente já trocou para 3, agora já não tem mais jeito. Não, vou convencer o GM do Commanders a pegar o Daniels. E aí ele foi né? Chegou ali no GM do Commanders, ali no ouvidinho, tu vai fazer a mesma coisa da vida real, né? Vai pegar o Jayden Daniels na 2. Aí o GM do Commanders já adoçou a boca dele e falou, não, vou fazer, provavelmente eu vou fazer isso mesmo, vou ir com o Jayden Daniels. Aí o menino ficou todo feliz, né? E aí, na escolha 3, saímos com o quarterback, mas não o que ele imaginava. Então, assim, como você mesmo adiantou, e o nosso amigo Cleverton também, já começou com muitas trades, começou com um trade que nem tinha começado o draft ainda,
Mas, assim, Minnesota Vikings finalmente tem o seu quarterback. Bem-vindo, Jayden Daniels. Não, inclusive, a tal que trabalha com o Caio César na Kickoff Rádio, o Caio, um amicíssimo nosso também, inclusive eu tava participando da live da Kickoff anteontem, cara que eu amo muito. O Caio meteu o Minhasher valendo no Druma, tá? Porque o Caio disse, eu não vou te confirmar, só vou revelar minha pick na hora, mas há uma boa chance de ser o Daniels. E aí o Druma falou, eu tenho meu QB. E aí chegou na hora e o Caio me mandou assim no privado. Pinho, comissa, bota o Drake May, porque essa é a minha escolha. E aí eu falei, pô, o Druma tinha me falado que tu ia de Daniels. Ele, eu fiz isso pra enganar ele. Então a gente não tinha nem começado o rolê, a gente já tava nesse clima pastelão. Mas antes de a gente falar da pick 3, vamos começar do começo, né? Pick 1. Certo. A pick 1. Alguém tem alguma dúvida de que o Caleb Williams vai ser a escolha do Chicago Bears? Não. Nem o Vitão. Vitão Silva não demorou nada pra fazer a escolha. Ele demorou pra anunciar a escolha. Mas pra fazer a escolha ele não demorou, não. Caleb Williams Eu queria dizer que eu tenho minhas dúvidas pela loucura que é o Chicago Bears. Eu não duvido nada que saia daquele time. Agora, se a gente for pelo óbvio. Draftar bem não é o óbvio pro Chicago Bears, né? Exatamente. Guardadas as devidas proporções do multiverso da loucura, parafraseando o Marvel, guardadas as devidas proporções do multiverso da loucura, o Bears tem que pegar o Caleb Williams, né? Enfim. Aí a gente tem essa disputa na 2 e na 3, e o Caio César, representante aí do Washington Commanders, foi de Drake May, North Carolina. E o Druma acabou se contentando com o Jayden Daniels na terceira escolha, portanto 3 QBs saindo nas 3 primeiras escolhas gerais, o que a gente acredita que vai ser, de fato, o que vai acontecer no draft. A diferença é que a pick 3 é do Patriots e não do Vikings. Certo. Inclusive, para o Vikings adquirir essa terceira escolha, mandou a número 11 geral, a 23 geral e a primeira rodada de 2025 para Tawane Rodrigues para draftar na terceira escolha. E aí, a Tal resolveu mexer ali o draft de um jeito totalmente maluco, porque ela não se contentou em ser o 11. Eu não quero ser o 11. E aí, o que fez Tawane Rodrigues? Vou meter o louco de novo. E aí, tentou fazer ali as confusões, acabou não dando certo. Mas, enfim, sobrou na 11 Michael Penix Jr., o quarto quarterback a sair... Aliás, o quinto quarterback, porque a gente teve J.J. McCarthy saindo para o Gabriel Ruiz na sexta escolha, né? E do Giants, mas tal, deu bem certinho o que você queria. Michael Penix jogando em Foxborough. Sim, a minha escolha 3 não seria um quarterback. Por mais que eu acho que é o que os Patriots vão fazer e não julgue errado, a minha escolha 3, se eu não tivesse trocado, seria o Marvin Harrison Jr., porque para mim é o melhor prospecto ali, é uma posição que os Patriots precisam, apesar de não ter um quarterback, né? A gente tem o Jacob Brissett, um sonho hoje, antes do draft, mas a minha escolha não seria um quarterback ali, seria o Marvin Harrison Jr. Quando a proposta da trade chegou para mim, eu falei, pô, era tudo que eu queria. O meu empecilho ali era os Giants. Falei, o único time que vai estar na minha frente ali na 11, que precisa de um quarterback, é o Giants. Será que eles vão de J.J. McCarthy? Eu falei, pô, é o Giants, é óbvio que eles vão de J.J. McCarthy, eles não vão fazer uma escolha que não seria o que o GM fizesse. E aí eu saí com 3 escolhas de primeira rodada, né? Se a gente colocar a escolha do ano que vem. E conseguiria mexer nas 2 posições principais que eu acho que os Patriots precisam mexer nesse início aí de reconstrução. E o Michael Penix era o prospecto que eu mais queria mesmo. Eu já queria que o Michael Penix caísse para os Patriots. Se eu não tivesse feito a trade e pegado o Marvin Harrison Jr. na 3, eu ia tentar subir na frente dos Raiders para pegar o Michael Penix, porque é um prospecto que eu acredito que pode sim dar um futuro para os Patriots, apesar de ele ser um prospecto mais velho, ter alguns problemas que a gente já conhece, que o College Cast já falou bastante sobre isso. Eu acho que ele é um cara mais pronto, é um cara que chega para dar uma estabilidade maior para o ataque dos Patriots, que não tem nada, que é um deserto nesse momento. Então, saí com a trade com o prospecto que eu queria e mais
rodadinhas aí pra brincar, mais 2 primeiras rodadas pra brincar. E aí, na quarta escolha geral, que todo mundo sabe que vai ser o Marvin Harrison Jr., independentemente de quem tiver ela, que em condições normais de temperatura e pressão é o Arizona Cardinals, pelo menos até o momento da gravação, né? O Arizona Cardinals ainda não trocou essa pique, mas o Bruno Oliveira resolveu trocar a pique. E aí causou a maior polêmica do draft. Porque... Só te interrompendo, Pinho, eu juro que eu tentei. Ele aceitou uma oferta menor que a minha, mas o argumento dele foi muito bom. Ele falou, não vamos fazer virar draft day. Mas o meu plano era sair com o Michael Penix e o Marvin Harrison Jr. do draft. Não, é que assim, o Bruno ele veio me perguntar, ô Pinho, o que a gente fizer nesse draft vai contar pro do ano que vem? Eu falei, claro, é claro que não, porque eu não posso no ano que vem fazer um mock utilizando trocas irreais ao invés de utilizar o board real. Não faz nenhum sentido, porque daí a gente vai estar discutindo o sexo dos anjos. Então, não vai valer. Tipo, troca normal, como se você fosse de fato GM, mas ano que vem reseta tudo. Ele falou, beleza, era tudo que eu precisava ouvir. E aí, ele mandou pro Chicago Bears a quarta escolha geral, em troca da nona escolha geral, uma primeira rodada de 2025 e uma terceira rodada de 2024. Com isso... E aí todo mundo ficou maluco. E todo mundo no grupo ficou completamente maluco. Porque vamos combinar que foi um preço bem abaixo de mercado. E Muito aí... abaixo. De graça. Os Bears assaltou ele mais do que os Vikings. Então, cara, é assim, por exemplo, eu vou até puxar o seu gancho e tal, porque assim, você subir no top 5 já é caro. Só por esse motivo já é caro. Tendo 4 quarterbacks, vamos dizer, ranqueados ali para sair no top 5 e tendo times para brigar por eles, é lógico que quem quer subir vai ter que pagar mais. Por exemplo, para tal foi maravilhoso ganhar a troca, mas para mim foi maravilhoso pegar o quarterback que eu precisava. Então, assim, foi uma troca justa, vamos dizer. Por mais que a O gente pessoal tenha... falou que foi assalto, mas eu acho que foi justo. Todo mundo sai ganhando na troca. Não, tanto é que se os Vikings forem realmente subir pro top 3, que seja, pro top 5, vai ter que mandar 11, vai ter que mandar 23 e vai ter que mandar mais uma primeira rodada e talvez até mais, dependendo onde for. Então, assim, para mim não fugiu do realismo ali. Agora, é o que você falou, na 4, que teoricamente ainda tem um quarterback disponível, que seria o J.J. McCarthy, com Giants e Broncos, querendo quarterback. O Patriots não tinha pego o quarterback ainda. E a tal mesmo citou. Ainda tem o Raiders que poderia. Então, assim, é muito irreal você trocar 4 por 2 paçoca e uma coquinha. Pois é. E aí, com isso, o Vitão fez esse Chicago Brothers, né? Porque, para quem não sabe, o Cardinals, originalmente, ele é um time de Chicago. O Cardinals foi fundado em Chicago em 1898, só saiu de Chicago mais recentemente, há coisa de 50 anos atrás. E aí, ele fez esse Chicago Brothers, trocou com os Cardinals para o Chicago Bears draftar Marvin Harrison Jr., o melhor prospecto deste ano. Porque, assim, prospecto por prospecto, Marvin Harrison Jr. é o melhor jogador do draft. Aqui ele não é quarterback. Mas jogador por jogador é o jogador mais completo que tem nesse recrutamento. Então, olha só. O Bears, ele pegou o melhor jogador do draft e o jogador mais badalado do draft. Pô, se o Vitão fosse GM do Bears, eu acho que esse time finalmente ia pra frente. Mas, enfim, graças a Deus, no meu caso, que sou torcedor do Packers, ele não é o GM dos Bears no mundo real. Vamos dar uma apressadinha agora pra gente pular, né? Só fazer menção das picks mais irrelevantes, se a gente pode falar assim, que não tiveram tanta repercussão. Na quinta escolha geral, os Chargers pegaram Malik Neighbors, wide receiver de LSU. Uma escolha que eu acho muito plausível para acontecer de fato no dia 25. Depois, na sexta escolha, os Giants pegaram o J.J. McCarthy, quarterback de Michigan. E o Gabriel Ruiz, que estava com o Giants, justificou que, muito embora ele não goste do J.J. McCarthy, ele quis manter o realismo, e é o que o Giants apresenta que vai fazer, então ele não quis fazer uma escolha diferente daquilo que o seu time vai usar. A gente, inclusive, vamos deixar isso bem claro, a gente usou um único preceito. A gente não vai dizer se você precisa ser o seu GM ou se você pode escolher do jeito que você quiser. Cada GM vai poder escolher a sua abordagem. A única coisa que a gente pede, tente manter o realismo.
Perfeito. Fora isso, você pode escolher do jeito que você quiser. Então, alguns decidiram, de fato, encarnar o seu GM e outros fizeram a escolha que fariam se fossem o GM, tá tudo certo. Na continuação, na 7ª escolha geral, o Tennessee Titans, capitaneado por André Limas, pegou Olu Fashanu, offensive tackle lá de Penn State, uma escolha maravilhosa, considerando que, bom, é o Titans. Na 8ª escolha geral, nós tivemos outra troca, o Atlanta Falcons desce, capitaneado pelo Vitor Belletti do Falcons Play Action, e o Steelers, capitaneado por Danilo Batista, sobe para a 8ª escolha geral para pegar Rome Odunze, wide receiver de Washington. Essa troca, ela acabou sendo a 8ª escolha geral, né? Mais uma 4ª rodada, a escolha número 109, mandada pelos Falcons. Em compensação, o Steelers mandou a sua escolha de primeira rodada, a número 20, a escolha número 51 geral, que é uma escolha de terceira rodada, desculpa, uma escolha de segunda rodada, e a segunda rodada do ano que vem. Vou falar para vocês, eu achei muito barato. Cleverton, já que é teu rival de divisão, comenta isso aí. Ficou barato pro Danilão, hein? Ah, cara, mas a carinha do Pittsburgh Steelers conseguir fazer esse tipo de negociação, sabe, cara? A AFC Norte como um todo, tirando o Cleveland Browns uns tempos atrás, ela sempre teve bons GMs que sabem negociar, GMs que sabem vender, né, o peixe deles para poder subir, para poder descer, seja lá o que for. E o Danilo encanou o GM do Pittsburgh Steelers e foi para cima mesmo. Eu acho até que ele fez até o que provavelmente o GM dos Steelers poderia fazer. Obviamente, como o Pittsburgh Steelers é um time que precisa reforçar a posição de wide receiver, ele sempre foi bom em formar o wide receiver, né? A escola de wide receiver dos Steelers é muito bom. Então, assim, para mim, eu acho que foi uma das coisas mais próximas da realidade essa escolha do Danilo aí. Eu acho que o time eu acho que os Steelers precisariam de algo mais além, precisariam inclusive de quarterback. Mas assim, carinha de Pittsburgh Steelers esse tipo de movimento. Pois é, Danilão meteu o louco e pegou aquele que, para mim, é o melhor wide receiver humano dessa classe. Porque Marvin Harrison Jr. é extraterrestre e o Malik Nabers é um anjo, por conseguir aguentar o Jayden Daniels jogando com ele. Então, o melhor wide receiver humano é o Romeo Dunze, saiu na escolha número 8. Na 9, os Cardinals usaram a escolha que veio da troca do Chicago Bears. E aí, com ela, draftou Joe Alt, offensive tackle de Notre Dame. Kyler Murray chega a se ajoelhar e erguer as mãos para os céus nesse momento. Na 10ª escolha geral, o Jets, capitaneado pelo João Pedro do Jets no ar, foi de Brock Bowers, tight end de Georgia. Me chamou muito a atenção Brock Bowers descer até a 10ª escolha. Eu acho que não vai acontecer isso na vida real, mas é porque o nosso draft estava tão louco em cima de duas posições muito óbvias, que é QB e WR, que acabou que o Brock Bowers sobrou. Mas eu não acho que ele vá ficar na 10ª escolha geral. Na 11ª, como a gente já falou, a tal foi com o quarterback dela, Michael Penix Jr., de Washington, para o New England Patriots, na pick que originalmente era do Vikings. Na 12ª escolha, os 49ers subiram junto com os Broncos para draftar Taliese Fuaga, offensive tackle de Oregon State. E vamos combinar que se tem uma coisa que o Niners precisa é de OL. E o Taliese Fuaga é um jogador que eu particularmente sou muito fã. Essa troca envolveu a 12ª escolha geral, saindo de Denver e indo para São Francisco. E em troca, São Francisco mandou a 31ª escolha geral, a escolha número 94 de terceira rodada e também a primeira rodada de 2025. Aqui eu achei um valor justo, tá? Não acho que ficou ruim para ninguém. Na 13ª escolha geral, os Raiders foram de Troy Fautano, offensive tackle da Washington Huskies. Inclusive, essa escolha gerou um dos momentos mais legais do draft, porque o cara que estava representando o Raiders, que agora vai me fugir o nome, vou até pedir desculpa, o Luiz Yared. O Luiz, ele tinha me mandado, Pinho, a minha escolha vai ser o Taliese Fuaga, tá? Quando eu entrar no relógio, pode anunciar. Aí, tipo, 1 minuto depois eu anunciei o Taliese Fuaga no Niners. E aí ele, poxa! Ele foi lá e fez a escolha de novo. Mas, enfim, isso foi realmente um momento maravilhoso. Muito cascata de draft, inclusive, isso aqui. Depois, na 14ª escolha geral, o Thiago Mares
draftou pelo New Orleans Saints Jared Verse, defensive end da Florida State. É uma escolha que eu acho que é muito possível de acontecer também. Sabe quando você vê o jogador e você enxerga um time? Isso pra mim é Jared Verse em New Orleans, tá? É bizarro. Depois, a gente ainda teve na 15ª escolha geral o Indianapolis Colts draftando Dallas Turner, outside linebacker / edge de Alabama. Na 16ª, aqui eu vou até chamar vocês para conversa, porque, meu amigo, o Lucas Castro, nosso queridíssimo host do Cast do Marinheiro, podcast do Seattle Mariners e também do Seahawks Brasil, draftou pelo Seattle Seahawks um center. Jackson Powers Johnson, center de Oregon. Me desculpa, ninguém drafta um center na 15ª escolha geral em sã consciência, Tawane Rodrigues. Ninguém? Calma, isso é a cara do Bill Belichick. É a cara do Bill Belichick fazer isso. É assim. Ô, Pinho, assim, você falou... Desculpa, o Chudes. É porque o Pinho falou de tem que ser o mais realista possível e tal. E aí a gente precisa estabelecer qual que é a barra de suspensão de descrença do draft, porque, assim, eu queria lembrar você do Aguayo, que foi draftado pelo Tampa Bay Buccaneers. O Vinatieri foi pique de primeira rodada, mano. Então, mas aí o Vinatieri ele tem um pouco de respaldo, né? Pela carreira. Agora o Aguayo... Mas o Aguayo não tem como. É que o Aguayo, também vale a gente destacar, o Aguayo é o maior kicker da história do college football, aliás, era até o ano passado, até o Will Richard de Alabama passar ele em pontos e se tornar o maior kicker da história. Mas até o ano passado, o Roberto Aguayo era o kicker de maior retrospecto da história do college football, de maior índice de acerto e tudo mais. É que assim, ninguém drafta um kicker em segunda rodada em sã consciência, pelo amor de Jesus Cristo. Eu fico imaginando como é o front office conversando em pegar o kicker na segunda rodada, entende? Ali, sabe, essa linha do draft room, que tá todo mundo, às vezes tá até o dono do time lá, e ele fala, eu acho que a gente vai de kicker, viu? Aí eu fico... Isso não saiu isso não saiu no Hard Knocks, porque eu lembro que nessa época o Tampa Bay Buccaneers era o time do Hard Knocks. Eu não confesso que eu não me recordo. Não lembro também. Eu lembro porque tem a cena mais triste, que é a demissão do Aguayo, cara. É uma coisa de partir do coração. Pô, inclusive é um bom material de pesquisa. É um bom material de pesquisa isso aí. Uhum. Tá, mas assim, trazendo para a realidade, vamos dizer assim, como prospecto, ele é um bom nome. Como valor posicional, já fica mais complicado defender, porque, como você falou, foi 15ª ou 16ª escolha, né? Geral? 16ª. Pro Seahawks. Cara, assim, ele é novo, ele é muito bom. A gente vê, né, quando chega o Combine, muitos desses caras, principalmente de OL, wide receiver, que aparece bastante também, eles dão uma subida no hype, né, quando chega no Combine. Ele foi um desses caras que deu uma subida, assim, no hype. Mas é um hype insustentável para você pegar ele na 16ª escolha. Desculpa, meus amigos torcedores do Seahawks, mas espero que vocês estejam satisfeitos com a escolha do nosso querido GM aí, né? Vamos só um pouquinho, vamos só deixar registrado. A gente não tá falando que o Jackson Powers Johnson é bagre, muito pelo contrário. Ele foi, de forma muito justa, o melhor center do college football no ano passado. Ele foi All-American consensual. Inclusive, foi o meu voto para All-American na posição de center, tá? É um cara que, poxa, dentro da posição, é disparado o melhor jogador do college. A questão é, você não drafta um center na 16ª escolha geral. Eu acho que a única justificativa para você draftar um center nessa altura da primeira rodada é se ele for um talento geracional que você nunca viu alguma coisa parecida com aquilo. E aí entra muito o que o Chudes disse, e o valor posicional ali não é pelo cara, podia ser qualquer um, mas é pela escolha, assim, pelo valor da escolha. Exatamente. Ô, Lucas, me ajuda a te ajudar, amigo. Bom, na 17ª escolha, o Jaguars pegou o Quinion Mitchell, cornerback da Universidade de Toledo. E aqui eu tenho que fazer um protesto porque, cara, você pegar o Quinion Mitchell antes de Terrion Arnold, Nate Wiggins
e Cooper DeJean me parece e Kool-Aid McKinstry me parece uma coisa realmente muito bizonha, mas enfim, é coisas que a gente com certeza veria o Jaguars fazer, então tá tudo certo. Na 18ª escolha geral, o Cincinnati Bengals pegou o Amarius Mims, offensive tackle, pique que foi do nosso queridíssimo Conrad, né, que é lá do Rudei, né, podcast especializado aqui da rede sobre o Bengals. E aqui eu mordi o braço, tá? Por quê? Porque era uma escolha que estava no meu board, cara. Inclusive, era a minha principal escolha. Eu imagino que o Mims realmente não vai sobrar no draft para valer, mas assim, inclusive teve uma corrida até interessante de offensive tackle aqui no nosso mock que eu estava vendo, e assim, eu estava justamente de olho nisso, sem querer dar spoiler, mas já dando spoiler aqui, eu recebi algumas ofertas de troca e eu estava justamente esperando para ver qual offensive tackle ia sobrar na escolha 30. Aí a minha indignação começou aqui na 18, na hora que o Conrad foi lá escolher o Amarius Mims, cara. Que aí eu falei, você tá de sacanagem com a minha cara, né, maluco? Aí tu já começou, vou trocar para baixo. Vou trocar para baixo. Vamos trocar para baixo. Trade down. Bom, na 19ª, o Menoncin, nosso queridíssimo terraplanista. Não, ele não é terraplanista, é porque a piada é muito boa para deixar passar. Eu vou explicar a piada em off depois. Vocês aí que estão assistindo a gente, fiquem com esse momento ponderando nas suas cabeças. Nosso amigo terraplanista foi de Laiato Lato, defensive end de UCLA, e eu até brinquei, muito bom, né? Você vai pegar um jogador da Universidade da Califórnia em Los Angeles pro Los Angeles Rams, sendo que ele torce pro maior rival de UCLA, que é a USC, que é outro time de Los Angeles, que é a Universidade de Southern California. O cara resolveu meter uma LA is my town de um jeito, assim, realmente muito poderoso. Na 25ª... Não, e o melhor de tudo é o Laiato Lato jogando junto com o Puka Nakua. Né? Só falta chegar no dia, rolar uma troca e os Los Angeles Rams trazer o Talanoa Rufanga. Vai ficar maravilha esse time. Não, realmente. Muito bom ponto. Muito bom. Ou então eles dão uma de louco e saem com o Laiato Lato e o Taliese Fuaga. Pode ser também. Nada impede. Ou o Taulia Tagovailoa. Vai lá e pega numa quinta rodada o Taulia Tagovailoa, quarterback de Maryland. Aí é judiado, hein? Nossa. Bom, na 20ª escolha, o Falcons usou a sua pique que veio da troca com os Steelers para draftar Terrion Arnold, cornerback da Alabama Crimson Tide. E vamos combinar que se tem uma posição que grita por socorro em Atlanta é corner. Então, realmente o Belletti atacou aqui a maior necessidade, talvez, do seu time. E que boa escolha, hein, cara? Pegar que um baita cara escolha. Na 20, cara. Ele acumulou escolha e ainda pegou um cara sensacional. Não, que baita escolha. Aqui o Belletti deu aula de GM, tá? Na 21ª escolha, o nosso queridíssimo chefe, o Thiago Zumac, foi draftar pelos Dolphins e pegou Byron Murphy da second, defensive lineman de Texas. Eu vou te dizer que não seria a minha escolha pro Dolphins, até entendo os motivos, mas... Poxa, pegar um DL na 21ª escolha geral me parece um tanto quanto afobado, mas tudo bem. Na 22ª, tudo que a gente falou do Falcons se aplica também ao Eagles. A posição que mais grita por carência é a de corner. E aí, o Iglão da massa, capitaneado pela nossa queridíssima Dani Germano, do Pink Zone, foi de Nate Wiggins, corner aí da Clemson Tigers. Na 23ª escolha geral, a Tal usou a outra pique que veio do Vikings para draftar o Brian Thomas Jr., wide receiver de LSU. E aqui eu quero chamar a Tal para conversa, porque, o Tal, o que tu viu no Brian Thomas Jr. para valer a 23ª escolha geral, que eu ainda não consegui ver em 3 anos de college football? Potencial. Eu acho que tem um teto para ser desenvolvido. Acho que para um ataque que está começando agora, tem aonde desenvolver, tem onde crescer, tem onde moldar pela ideia que o coach vai querer, que a gente não sabe qual é, né? Porque a gente nunca viu o Jordan Mayo treinando ninguém. Mas eu acho que tem potencial. E eu achei que era muito caro pelo outro wide receiver que eu queria. Então, acho que pelo potencial valeu ali ele na 23. Se fosse outro, não ia achar absurdo. Mas eu tenho um carinho maior por ele do que a maioria. Eu tenho ciência disso, que a maioria torce o nariz para o querido, mas ele vai calar bocas. Ô, Tal, se você me permite, ô Pinho, já foi citado o nome do
do Cujo agora há pouco, né? Mas para quem já teve N'Keal Harry, pegar um Brian Thomas agora não é de lá tão ruim, né? Não, pra quem não tem nada. Quem Para que a quem, gente tem? como eu Entendeu? brinco Não no, tem nada. como eu brinco, Quando o seu WR1 é Kendrick Bourne, eu acho que dá pra meter o louco. Então, Pô, como eu brinco New England é terra arrasada mesmo. cara, eu brinco no grupo do Vikings Brasil, quando chega, tipo, quarta, quinta rodada, começa a sair uns nomes que ninguém sabe, né? Então eu brinco sempre que tem um wide receiver que chama Zezinho Foguete, que é aquele cara que corre pra caramba, sabe? Ah, você pegou lá o Zezinho Foguete na 23. Seja feliz. Vamos então. contextualizar. É que assim, ó, o Brian Thomas Jr. ele joga junto com o Malik Neighbors e com o Jaden Daniels. E assim, você comparar o Malik Neighbors com o Brian Thomas Jr. é basicamente você comparar o Romário com o filho dele, né? Quem já assistiu o Romarinho jogar bola sabe do que eu tô falando. Só pra gente deixar isso claro. Enfim, Não tem nem comparação, mas é o potencial de desenvolvimento, o teto. Eu vi o teto ali, e como eu falei, eu achei que era muito caro a 23 para outros wide receivers que eram do meu gosto. Eu fui um pouco diferente da galera que foi com a cabeça do GM do time, eu fui com o que eu gostaria que o GM do meu time fizesse. Então, do meu gosto era muito caro. Tanto que depois, quando eu for explicar a segunda rodada, eu explico qual que era, para não dar spoiler. perfeito. E só para complementar o que o Chudes falou, eu conheço um time que já draftou uns Zezinho Foguetes na primeira rodada, que foi o Cincinnati Bengals com o John Ross, tá? Esse era verdade. Zezinho Foguetes total, cara. É verdade. Ah, o que o John Ross faz de bom? Ele corre. Cara, assim, Pelo menos ele corria. E os Patriots? Em que o Harry fazia de bom para sair na primeira o rodada? mais bizarro do John Ross, cara, foi que, se eu não me engano, no próprio Combine, eu acho que era Adidas. Não sei se vocês vão lembrar dessa história. Se o cara corresse e batesse o recorde usando um tênis da Adidas, uma chuteira da Adidas, ele ia ganhar uma ilha. Foi uma parada assim e ele simplesmente correu, acho que com uma da Nike. E aí bateu o recorde e não ganhou a ilha. Vocês lembram dessa ou não? Cara, pior que eu não lembro. Sim, a Adidas falou antes do Combine que se um jogador usasse uma chuteira da Adidas e batesse o recorde das 40 jardas, ia ganhar uma ilha privada. E ele Alô, bateu... Adonai Mitchell! Desculpa. Então, Alô, Xavier Worthy, que acabou de bater o recorde. Inclusive, o Xavier Worthy, eu falei isso no programa do College Cast, mas eu vou citar aqui pra vocês. O Xavier Worthy, quando ele tava no high school, ele era atleta de 100 metros rasos e de revezamento 4x100. Vocês sabem qual foi o tempo dele nos 100 metros rasos, o recorde pessoal dele na época do ensino médio? Alguém quer chutar alguma coisa? Lembrando, o recorde... eu ia falar, é 9,58, né? O recorde mundial do Usain Bolt é 9,58. Cara, eu chuto uns 9,70 alguma coisa. O nosso amicíssimo Xavier Worthy meteu 10,55, que é tempo olímpico, que te leva para Olimpíada. Ah, não, é ensino médio, né? Nossa, eu viajei aqui. No ensino médio! Eu viajei. Se eu não me engano, esse tempo dele medalharia na última Olimpíada. O moleque bateu 9,78 no ensino médio, rapaz. Já leva ele direto. Assim, eu joguei ele pra cima agora. Porra, no ensino médio, cara. É absurdo isso. Não, é surreal. Bom, enfim, vamos continuar, que a gente já tá estourando nosso tempo. Na 24ª escolha geral, J.C. Layton, offensive tackle da Alabama Crimson Tide, saindo pro Dallas Cowboys. Quero dizer que essa pick realmente me faz muito feliz, pensando pelo Cowboys, porque vocês vão ver que o J.C. Layton é o famoso... vocês vão lembrar, o Adama Traoré, jogador do Wolverhampton, é aquele cara que é desse tamanho, mas não faz nada. Esse é o J.C. Layton, tá? Na 25ª, o meu queridíssimo Green Bay Packers, capitaneado por Guto Edinger, pegou o cara que eu gostaria muito, que eu rezo todos os dias para que Roger Goodell anuncie no dia 25, que é Cooper DeJean, defensive back da equipe da Iowa Hawkeyes. Eu sou apaixonado pelo Cooper DeJean desde o dia que eu vi ele acabar com a minha Wisconsin Badgers num jogo completamente aleatório de Big Ten West, num sábado, 3 horas da tarde. Depois, na 26ª escolha geral, o Tampa Bay Buccaneers foi de Graham Barton, offensive line de Duke. É outro cara que eu sou completamente apaixonado e que, se o Packers quiser pegar também, eu não tenho nenhum problema contra. E acredito que devia ser o ficha 1 do Cleverton naquele momento. Ainda não. Ele ainda não estava nos planos. Eu estava com outra pessoa que, inclusive, foi o que eu draftei. Agora, Pinho, se o Cooper DeJean não sair pro Green Bay Packers, pelo menos você vai ter o áudio do Goodell lá no grupo para você ficar escutando em loop, né? Para você reviver aquilo que nunca aconteceu.
Saudades do que a gente não viveu. Abraço pro Neymar. Bom, só deixar registrado o Graham Barton para quem precisa de right tackle, right guard, left guard ou center, o Graham Barton faz as 5, tá? Então, esse é o nível do moleque. O moleque faz as 5 posições da OL, tá? Eu só quero deixar isso registrado. Na 27ª, o Cardinals pegou o Xavier Worthy, o wide receiver mais rápido da história do Combine, saindo da Texas Longhorns. E o parça dele, o Adonai Mitchell, saiu na 28ª escolha geral, o Murilo Albert puxou o gatilho, Buffalo Bills, outro wide receiver da Texas Longhorns, Adonai Mitchell. Na 29ª, eu, pelo Detroit Lions, fui de Chop Robinson, Edge e outside linebacker da equipe de Penn State. E aqui vale o meu adendo, eu vou explicar para imensa nação de um torcedor do Detroit Lions no Brasil, por que eu peguei o Chop Robinson. Bom, cara, o Chop Robinson, ele é claramente uma escolha top 15. Só o fato dele ter sobrado na 29 já valia a pique. E outra coisa, eu não me lembro de ter visto um outro linebacker tão bom em Penn State, e essa aqui é uma aspa muito forte, então preparem os ouvidos. Eu não lembro de ter visto outro outside linebacker tão bom em Penn State desde o Parsons, tá? É o melhor outside linebacker de Penn State desde o Parsons. E, cara, se esse cara realmente for pro Lions para fazer uma dupla infernal com o Aidan Hutchinson, esse time do Lions pode quebrar a barreira de uma temporada que já foi absolutamente assombrosa no último ano e pode realmente se colocar como um time para ganhar Super Bowl dentro de um curto período de tempo, tá? E eu, como torcedor do Packers, falo isso, é realmente uma situação muito complicada, mas enfim, segue o baile. O Chop Robinson, inclusive, que para quem talvez esteja se perguntando, pô, por que o apelido do cara é Chop? Eu vou contar essa história. Quando esse senhorzinho nasceu, ele pesava 14 libras, que é basicamente 6,5 kg. O cara nasceu com 6,5 kg. Coitada da mãe dele. Enfim. Mas aí o tio dele foi conhecer a criança. Olha que bebezinho lindo e tal, não sei o quê. E olhou e disse assim, caramba, essa criança parece um chop. O que é chop? Chop em inglês é um termo que é usado para falar de um leitão que tá próximo da idade de abater. Sabe? Aquele leitãozinho que tá gordinho, que tá na hora de você carnear o leitão. Isso é chop, pork chop em inglês. Porque chop é machado, né? Então pork chop é quando o animal tá pronto para abate. E aí falou, essa criança parece um pork chop. O apelido pegou, ele carrega o chop até hoje no nome. Histórias do draft da NFL. Na 30ª escolha geral, meu caro Cleverton Linhares, o Baltimore Ravens draftou Tyler Guyton, offensive tackle, Oklahoma Sooners. Explique-nos. Aqui a gente está alinhando a fome com a vontade de comer. Se nós formos olharmos principalmente se a gente for traquear os principais mock drafts, né, dos Estados Unidos, o Tyler Guyton hoje é unanimidade para o Baltimore Ravens. E o Pinho falou sobre o Graham Barton. Ele, no caso, seria ótimo para o Baltimore Ravens, porque nesse momento o time não tem right tackle, não tem right guard e não tem left guard. Tá? Basicamente, sobrou só o Tyler Linderbaum, o Ron Stanley e tem o Patrick Mekari, que é um tapa-buraco ali, que ele se encaixa em qualquer canto. Então, assim, qualquer um que chegar lá já está servido. Então, neste caso, imaginando que o Barton realmente não vai sobrar, e nesse caso não sobrou no board, então a melhor coisa a se fazer era draftar o Tyler Guyton para cobrir esse gap. Eu tinha duas trocas na mão, que era o Guto e o Belletti, né? Aí eu fiquei naquela troca, não troca, troca, não troca, troca, não troca. E aí, beleza, falei para eles, segura até a 30, porque na 30 eu vou decidir se eu vou puxar o gatilho ou se eu vou trocar. Pô, cara, tava um bom offensive tackle ali, apesar do Guyton ele ter ali algumas coisas, algumas flags ali que me incomodam, né? O pad level dele não ser consistente e tudo mais. Mas ainda assim, eu acho que para suprir o que o Baltimore Ravens precisa, o Tyler Guyton estava de bom tamanho, estava disponível no board, e então vamos lá, vamos puxar o gatilho, e é isso. Desculpa, Belletti, desculpa, Guto, mas assim, necessidades, né? Pois é. E vocês perceberam aí
que essas picks mais de final de draft, de final de primeira rodada, na verdade, e as próximas também vão ser assim. O Packers, por exemplo, na escolha 31, subiu junto ao Denver Broncos para draftar o Jer'Zhan Newton, defensive lineman da Illinois Fighting Illini. Essa troca que, inclusive, o Guto mandou a escolha número 41 geral, que é a segunda rodada que veio na trade do Aaron Rodgers para o Jets, e também a escolha 88 e a 126, terceira e quarta rodada, respectivamente, para subir para a 31ª escolha geral, pegar um defensive line. E na 32, fechando a nossa primeira rodada, o Kansas City Chiefs do Hugo foi de Ladd McConkey, wide receiver de Georgia. Essa pick, inclusive, eu confesso que eu não gostei, mas tudo bem. Agora, chama atenção que a escolha 31, DL, 30, offensive tackle, 29, outside linebacker. Aí a gente pula os dois wide receivers, mas na 26 a gente tem um jogador de OL. Na 25 a gente tem um defensor, né, um corner. Na 24 a gente tem outro jogador de offensive line. A maior parte dessas picks da segunda metade foram jogadores ou de proteção contra o ataque, né? Proteção no sentido de você proteger o seu quarterback, você resguarnecer o seu quarterback, evitar de você sofrer uma pressão, ou foram jogadores de defesa especificamente. E sabe o que isso significa? Que proteção é uma coisa importante. E claro que para você ficar muito bem protegido na internet, o que você faz? Você vem com a Surfshark. O link vai estar na descrição, afinal só com ela você tem acesso via VPN a IPs de mais de 100 países para navegar em conteúdos bloqueados por geolocalização no Brasil. Você tem também serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazarem na internet, que é realmente uma coisa muito útil. Você tem aí diversas maneiras de se proteger utilizando as ferramentas, né, como cartão de crédito com número diferente, endereço de e-mail maquiado, enfim. Então, se você quer conhecer os planos a partir de R$10, está o link na descrição. Vem fazer que nem a rapaziada do nosso mock e se protege. Fechado? Inclusive, o Cleverton é um cara que, assim como eu, usa muito a Surfshark e eu sei que ele adora. Enfim, abrindo a nossa... Ô Pinho, só vou complementar que essa primeira rodada nossa saíram 5 quarterbacks, tá? Então, assim, a gente não vê muitos quarterbacks saindo. O Cleverton pode lembrar muito bem, por ser rival de divisão, os Steelers pegaram um reach aí no Kenny Pickett recentemente. Então, assim, você sair só porque você precisa de um quarterback não quer dizer que você precisa pegar desesperadamente. Mas aí a gente vê esse mock saindo com 5 quarterbacks na primeira rodada. A gente, logicamente, vai lembrar do draft lá de Trevor Lawrence, né? Que hoje só ele, basicamente, é o titular. E também saíram vários quarterbacks naquela classe. E eu preciso deixar o adendo que eu fui execrado na época porque eu falei com todas as letras que Trey Lance era protótipo de bust. O Trey Lance tinha 10 jogos como titular na segunda divisão do college, um footwork pra lá de terrível, uma precisão dos passes pra lá de problemática, ele não conseguia achar alvo, ele não conseguia plantar pé, ele não tinha precisão pra nada, e o 49ers meteu o louco. Eu avisei, tá? Fica aí o recado. Bom, abrindo a nossa segunda rodada, os Panthers finalmente puderam escolher, né? Porque geralmente se você troca a sua escolha da primeira rodada, você não drafta, né? Acontece isso às vezes. Então o Panthers, com a escolha número 33, foi de Kool-Aid McKinstry, cornerback de Alabama. E aqui a gente precisa deixar registrado. Ninguém sabe como que a gente deixou o Kool-Aid McKinstry cair para a segunda rodada, tá? Se você perguntar, a gente não sabe como que a gente fez isso. Mas a gente fez. E o Gabriel Campos do Hail Mary agradeceu. Na 34ª, os Patriots foram de Roman Wilson, wide receiver, Michigan Wolverines. Tawane Rodrigues, eu vou até parar de falar para você ter tempo de explicar outra escolha estranha. Bom, se você lembrar, eu fui enganada pela falta de atualização no board, porque tava todo mundo trabalhando, enfim. Na minha board, eu ia de Guyton, né? Se ele estivesse disponível, era a minha escolha óbvia, né? Grande jogador da grandiosa Oklahoma Sooners. Porém, quando eu fui escolher, o problema é que ele foi draftado Sooner, né? Eu tava me segurando aqui para não perguntar se o Kool-Aid seria uma ajuda legal para os Panthers, cara, mas deixa eu ficar quieto.
Aliás, depois que a Tal terminar aí, eu acho que a história do nome do Kool-Aid vale a pena ser contada também. Mas vai lá. Então, aí a minha outra escolha seria o Adam Mitchell, que já tinha saído também, mas na Bird não tinha saído, né? Eu falei, putz, e agora o que eu faço, né? E assim, eu tinha bem claro na minha cabeça, se chegar na minha escolha e o McKinstry estiver disponível, mesmo que não seja uma das maiores necessidades do time, eu draftaria ele, porque acho um jogador que vale a pena ali na segunda rodada. Mas os Panthers, né, fizeram uma boa escolha e levaram ele. E aí, assim, eu falei, cara, o que restou para a gente, né? Eu já tava na conversa da próxima troca. Eu falei, cara, Michigan, né? A gente tem uma boa história com o Michigan. Uma história meio bonitinha com o Michigan. Eu falei, vai o querido Roman Wilson mesmo, porque o wide receiver que eu queria não estava. Mas eu deixei passar o wide receiver melhor que ele, né? O de Oregon. Eu deixei passar. Eu errei, fui moleque. Nessa. Eu só depois, porque eu fiquei tão desconcertada com a história do Guyton e depois do Donovan Mitchell, eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Acabou com a minha vida. E aí eu deixei Desculpa. passar o. E aí eu deixei passar um wide receiver melhor que ele. Então não seria essa a escolha, mas já que foi, é o que eu falei, né? Pra quem não tem nada, ele tá bom. Perfeito. Já que o Cleverton falou da história do nome do Kool-Aid McKinstry, gente, isso aqui é absolutamente surreal também. E uma das coisas que eu mais amo no college é esse tipo de coisa. O quarterback do time da Tal, por exemplo, o quarterback reserva, se chama General Booty, tá? Tem uns nomes no college que até Deus duvida. Mas enfim, o Kool-Aid McKinstry ele não se chama... Melhor que Divine Diablo não vai aparecer, mas em Pô, muito tempo. Pô, eu acho dos irmãos Sam Brown tem um no college. muito incrível. Tem um no college que eu não vou lembrar o nome dele. Desculpa, eu não vou lembrar o time dele, mas o nome dele é Memorable Factor. Eu juro que o nome do cara é Memorable Factor. Tá? Mas, enfim, seguimos. O Kool-Aid McKinstry não se chama Kool-Aid, ele se chama Gaquincy, o que também não ajuda muito, tá? Mas, por que Kool-Aid? Bom, quem conhece um pouquinho de cultura americana, talvez já teve a oportunidade nos Estados Unidos, sabe que a versão do suco Tang deles lá é o suco Kool-Aid, né? É uma bebidinha ali que é muito conhecida e tal. E o carismático dolinho da Kool-Aid, né? O mascote do suco Kool-Aid, ele tem um sorriso um tanto quanto amedrontador, para dizer o mínimo, sabe? E o que acontece, cara? Quando o Kool-Aid McKinstry era bebê, a mãe dele percebeu que o modo dele de sorrir lembrava o do personagem, o do mascote do suco Kool-Aid. E aí apelidou ele de Kool-Aid. Cara, isso pegou tanto que anos depois, ele já como jogador de futebol americano na Alabama Crimson Tide, a maior universidade da história do college football, ele assinou um contrato de NIL, que é um contrato de patrocínio de direito de imagem, que o jogador de college, para quem não sabe, não ganha um centavo para jogar a bola, né? Ele não é profissional, eles são todos amadores, mas podem receber contratos de patrocínio por empresas. Ele assinou esse contrato de NIL com a Kool-Aid como freshman, no seu primeiro ano, como calouro na faculdade. Ele assinou um contrato de NIL por conta do nome dele, tá? Eu só quero deixar isso registrado. Ele conseguiu um contrato simplesmente por causa do apelido. Eu queria que eu tivesse algum apelido com alguma empresa famosa, inclusive, para ganhar um contratinho, mas enfim. Eu confesso que eu não consegui encontrar os termos do contrato, quanto que ele recebeu de cascalho para carregar o nome Kool-Aid, mas eu tenho certeza que não foi pouca grana, tá? E ainda mais com essa questão de ser draftado muito provavelmente na primeira rodada, ainda que tenha caído para a segunda no nosso mock, vai fazer o suquinho ficar ainda mais famoso, não temos dúvida. Não, o suquinho já é famoso. Não, porque ainda mais, né? Para quem não está associando, e eu vou até mostrar aqui, o Kool-Aid basicamente é o que suco. Exatamente. Inclusive, ele virou personagem do Family Guy em um episódio. O Kool-Aid virou... Quem já assistiu Family Guy talvez possa lembrar. Ele virou personagem do Family Guy. É basicamente aquele pozinho que você faz 20 litros de suco. Sim. E que só a água fica colorida, porque sabor não tem nada. Mas é basicamente que suco de 10 centavos. Isso. Que vendia no bar, sabe? Isso. Exatamente. Esse é Kool-Aid McKinstry, senhoras e senhores do conselho. Bom, dando seguimento, na 35ª escolha geral, o Arizona Cardinals foi de Ennis Rackstraw Jr., o cornerback da Missouri Tigers.
É um cara que eu particularmente gosto muito, inclusive. Na 36ª, minha cara, Tawane Rodrigues, abemos trade. Eu falei que a Tal tinha metido louco nas trade. Você fez uma com o Commanders. E eu tenho certeza que isso aqui foi uma trade combinada, porque os dois torcem pro Patriots, né? O GM do Commanders torce pro Patriots também. E aí, eles devem ter falado assim, eu vou pegar fulano pro Patriots. Ah, não, então nesse... Sabe aquele negócio tipo Chaves, quando ele tava vendendo churros pra ele mesmo? Então, é basicamente isso. É quase como se fosse o Chaves vendendo chutes pra ele mesmo. Ah, não, é chutes. Tal, me explica isso daqui. New England Patriots e Washington Commanders. O Commanders enviando a 36ª escolha geral e os Patriots mandando a segunda rodada de 2025 e uma quinta rodada para draftar o nosso excelentíssimo Jordan Morgan, offensive tackle, Arizona Wildcats. Eu acho que eu peguei o Caio no momento, o Caio que é o GM, né, representando o Commanders aqui, no momento que ele tava meio que com sono e tal. Porque a minha ideia era soltar mais, entendeu? Eu sempre vou o quê? Eu jogo no baixo, se aceitar, um beijo, né? Mas ele falou, não, coloca aí uma quinta rodada e tal. Eu falei, não, tá bom, então vamos fazer melhor. Eu não falei pra ele quem que eu ia selecionar. Eu só falei, eu preciso voltar e pegar um offensive tackle, porque eu não peguei nenhum offensive tackle. É uma necessidade muito grande e 2 wide receivers, né? E que ainda deixei passar um wide receiver melhor. Eu falei, a torcida do Patriots vai me cacetar quando postar lá, né? E o Jordan Morgan, pra mim, era o melhor offensive tackle que estava disponível, já que o Baltimore Ravens levou o Guyton de mim. Mas não foi combinado. Desculpa de novo. Ele realmente não sabia quem eu ia pegar. Ele, inclusive, ficou muito surpreso com a escolha do Roman Wilson. Eu também, né? Porque depois que eu falei, ai, a merda que eu fiz. Mas foi isso, assim, foi o melhor offensive tackle na minha visão, que ainda estava disponível. E é uma necessidade muito grande dos Patriots. Não adianta você ter quarterback, você ter o wide receiver, você não ter um offensive tackle decente. É uma necessidade muito grande. Acho que ele é um bom prospecto, pode falar. Dito isso, saiu muito barato. Desculpa, mas você trocar a terceira escolha geral da segunda rodada por uma segunda do ano seguinte rodada, e a quinta, saiu barato mesmo. Saiu barato. Depois eu falei, de fato, saiu barato. É necessário dizer que a Tawane talvez tenha sido a general manager mais investida nesse mock draft, porque além do festival de trocas e escambo e tudo mais, ela estava numa crise de ansiedade. Perfeito. Mas numa crise de ansiedade que eu falei assim, gente, ela dá com uma arma apontada na cabeça, não é possível. Assim, só para a galera entender, esse mock draft foi feito... a gente até deixou passar batido essa informação, né, Pinho? Mas foi feito pelo grupo de WhatsApp, com os 32 GMs. A gente colocava um horário limite para 4 horas por escolha. Então, a gente usou regra de fantasy, né? Vamos deixar isso registrado. Exatamente. Para a galera que joga fantasy vai entender bem. E assim, tanto usou regra de fantasy que o GM do Cardinals achou que era um Dynasty, né? Perfeito. Então, assim, para vocês entenderem, assim que saía uma escolha, geral que tava ali online já começava a cobrar o próximo GM a fazer a escolha logo, entende? Então, assim, por isso que foi tumultuado, entende? A ansiedade e a flor da pele, né? E é claro que a primeira rodada tava todo mundo muito no gás ainda. Então, tipo, a primeira rodada ela começou ao meio-dia da quinta-feira passada e ela começou a se estender de tal maneira que ela só foi terminar no final da noite de sexta. E aí o pessoal tava tudo completamente alucinado. E aí, ainda para ajudar, no domingo, a gente não cobrou escolha. Porque, enfim, a gente não vai cobrar das pessoas domingo de manhã, o cara com a família, sei lá, fazendo churrasco, passeando no parque, não vai cobrar pique de mock draft, né? Então, domingo a gente deixou ser um dia sabático mesmo, com perdão do trocadilho do domingo ser sabático. A gente só foi concluir esse negócio na segunda-feira. Então, realmente, assim, teve certos momentos que o pessoal tava pedindo para dar uma acelerada, usando termos um tanto quanto enérgicos. Mas, enfim. É a ansiedade, assim. E aí, como as minhas escolhas tinham acabado, né? A gente já para na segunda rodada. A hora que eu vi que a segunda rodada tava rolando na segunda-feira ainda, eu falei, cara, eu não ia aguentar se eu fosse, tipo, escolher no final. Eu não ia aguentar. Mas me diverti bastante.
Ah, foi bacana. Bom, dando prosseguimento, a gente já tá com mais de 1 hora de gravação. Na escolha de número 37, a quinta escolha geral da segunda rodada. Aliás, desculpa. É, né? É isso aí. Quinta escolha geral da segunda rodada. A gente teve Troy Franklin, wide receiver de Oregon, que a tal não percebeu que ele ainda tava lá, saindo pro Chargers. Inclusive, que baita draft do Chargers, tá? Com Troy Franklin na segunda rodada e com Malik Neighbors na primeira, um time que os wide receivers são sempre de vidro, ninguém consegue ficar saudável lá naquela bagaça. É um draft realmente maravilhoso do Guibana. Depois, na escolha número 38, o André resolveu chocar o mundo do futebol americano. Nossa, o André foi demais aí. E pro Titans, que acabou de perder o Derrick Henry, e tem, nesse momento, como seu running back principal, o Taj Spears, que veio da Tulane Green Wave, ele pegou, senhoras e senhores do conselho, Aldrick Estimate, running back de Notre Dame. E assim... Ô, Pinho. Oi. Ô, Pinho. Tá permitido palavrão a essa hora, essa altura do vídeo? Olha, eu acho que quem chegou até aqui tá muito hardcore no negócio, então... Tá. Então, eu quero, assim, com todo o respeito, mas para quem já passou a experiência de ter draftado um running back na segunda rodada, me desculpa aqui, André, mas você se fudeu. Legal. Falo que o André... com propriedade por ter visto a carreira de J.K. Dobbins no Baltimore Ravens, então, assim, espero que o Titans não faça isso pro bem do seu coração. Só deixar registrado que o André torce pro Jets. Então acho que o coração dele já tá bem calejadinho. Ele já chutou o balde. Esse André? É esse André. Tá. André Limas do Piadas NFL, o próprio. Então me desculpa. Retiro o que eu disse. André chegou na segunda rodada e chutou o balde. Mas assim, eu perguntei pra ele, eu me dei ao trabalho de perguntar o porquê Aldrick Team. E assim, a justificativa dele até que faz sentido, tá? Porque o Aldrick Team, dentro do cenário que o Titans tem, é um cara que encaixa muito melhor, por exemplo, do que o Blake Corum. Porque o Blake Corum, ele é o melhor running back dessa classe de forma indiscutível, só que o Blake Corum, ele não é, nunca foi e não pode ser workhorse. O Blake Corum, ele é um cara para ser usado pontualmente. É um cara para você colocar na primeira descida, tipo um Aaron Jones, assim, ganhar meia dúzia de jardas, depois descansa ele. O que o Titans faz é desumano. Eles conseguiram destruir o físico do Derrick Henry, que é um avatar. Então, pro estilo de jogo do Titans, você precisa de um cara que seja puro workhorse. E o Aldrick Team é um puro workhorse. Era um cara que basicamente jogava sozinho na Notre Dame Fighting Irish. Então, eu entendi a lógica da escolha, muito embora, nesse momento, na escolha número 38, seja muito, muito overpaid. O nome é justo. O problema foi o local da escolha. Dito isso, na número 39, como o Gabriel Campos acordou do coma só na 33, porque ele só tinha escolha na segunda rodada, na 39 ele decidiu trocar com o New York Giants para draftar Xavier Legette, wide receiver de South Carolina, que é um cara que eu particularmente sou apaixonado também, e essa troca saiu pelos seguintes termos. Não temos os termos. Porque essa troca é uma troca real. Desculpa, eu que viajei aqui. É uma troca real de draft, tá? Cancela o que eu falei aqui, mas enfim, ele pegou na 39 o Xavier Legette. Na 40, o Caio César com o Washington Commanders pegou o Keon Coleman, também o wide receiver de Florida State. Aqui vocês vão ver que começou a sair o wide receiver de APA. Na 41, os Broncos, com a escolha que veio dos Packers quando draftaram Jerson Newton, o time de Denver acabou draftando, veja só você, Bo Nix, quarterback de Oregon. Eu até fiz a brincadeirinha, né, de Broncos Country, Let's Ride. Mas eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Eu acho que a escolha do Bo Nix pra Denver faz muito sentido. Por quê? Porque Denver é um time que vai querer, com unhas e dentes, fazer exatamente o inverso do que fez com o Russell Wilson. O que é o estilo do Russell Wilson? Russell Wilson, tradicionalmente, ele era um cara muito scrambler. Já o Bo Nix, ele tem a ameaça do scramble, ele pode ser considerado um dual threat, mas ele muito pouco sai do pocket. É um estilo de dual threat mais Patrick Mahomes, assim. Primeiro ele tenta achar o alvo dele, primeiro ele tenta passar. Não deu pra passar, ele vai pro scramble e ganha jardas com as pernas. Então eu acho que pro estilo de jogo de Sean Payton e do Denver Broncos, eu acho que é uma escolha que faz muito sentido mesmo, tá? Vamos deixar isso registrado.
Na 42, o Houston Texans, via o Minnesota Vikings, pegou Tyler Nubbin, safety de Minnesota, o primeiro safety a sair nessa classe. E, inclusive, eu acho que, muito provavelmente, ele vai ser, de fato, o primeiro safety, ou ele, ou o Williams, de Miami, da Miami Hurricanes, né? Depois, na escolha 43, o Bellet foi de Darius Robinson, defensive end da Missouri Tigers, o cara que, basicamente, foi um dos pilares desse time de Missouri, que fez uma temporada pra lá de significativa. Foi a melhor temporada da Missouri Tigers desde 2012 no college football, e muito em função de Ennis Rakestraw, em função de Darius Robinson, em função do Brady Cook e também do running back, que agora vai me fugir o nome. Mas foram 4 caras fenomenais nesse time de Missouri. Depois, na sequência, a gente teve, com a pick número 44, Ricky Purcell, wide receiver da Florida Gators, saindo para o Falcons. O Falcons draftou em back-to-back devido aí a uma troca obtida junto ao Raiders, na qual o Raiders enviou a escolha número 44 e os Falcons enviaram a 51 e uma terceira rodada de 2025. Também convenhamos que ficou bastante barato para o Falcons essa troca aqui. E com ela, como eu falei, veio Rick Purcell, wide receiver da Florida Gators. Por falar em trocas, o Kansas City Chiefs decidiu adquirir a escolha número 45 em relação à equipe do New Orleans Saints, e para isso acabou pagando a escolha número 45 e mais a 150. Aliás, desculpa, o Chiefs enviou a 64 e mais a 95, e o Saints mandou de volta a 45 e a 150. E com essa escolha, o atual campeão do Super Bowl draftou Patrick Paul, offensive tackle de Houston. Mais uma vez os Chiefs se colocando em uma posição de atacar uma necessidade gritante, além da necessidade de wide receiver, ainda mais considerando que o Rashee Rice muito provavelmente vai passar uns dias sem poder jogar bola, né? A não ser que ele vá para o time da máquina do mal, da Mean Machine, mas provavelmente ele vai ficar sem jogar bola aí um tempinho. Então pegou o Ladd McConkey na primeira rodada e agora faz com que o seu time tenha mais proteção com o Patrick Mahomes na escolha número 45, Patrick Paul. Na 46, o Colts foi de Edgerrin Cooper, outside linebacker da Texas A&M, que inclusive é um cara que pode jogar de inside linebacker também, é um jogador polivalente nesse quesito, pode ser um cara muito importante para os Colts, de fato. Na 47, o New York Giants foi de Johnny Wilson, wide receiver da Florida State Seminoles. Na 48, o nosso queridíssimo Jacksonville Jaguars foi de Kingsley Suamataia, offensive tackle de BYU. O Sunshine, nesse momento, chega até a dar uma suspirada. Na 49, por falar em quarterbacks que precisam de proteção, Joe Burrow não recebeu proteção nessa escolha. Braden Fisk, defensive lineman de Florida State, foi a pick do Conrad. Na 50, Dani Germano, com os Eagles, foi de Braylon Trice, defensive end da Washington Huskies. Essa escolha que também foi via troca. Ah, não, desculpa, a troca foi na 53, perdão. A 50 é a escolha normal. Na 51, os Raiders, com a pique que veio do Falcons, foram de Mike Sanristo, cornerback da Michigan Wolverines, que para quem não conhece foi o cara que fez a interceptação no último lance da final nacional. Foi o cara que selou a final nacional do college com a interceptação para cima do Michael Penix Jr. Na 52, os Rams foram de Tavondre Sweat, defensive lineman da Texas Longhorns. Com certeza vai ser um cara que vai suar muito nos treinamentos. Na 53, os Steelers trocaram junto ao Philadelphia Eagles e draftaram Zach Frazier, center de West Virginia. Outro time metendo loucaço e pegando center. Fica aí o registro. Na 54, Chudes, nós tivemos uma pique bastante problemática. Afinal, o Cleveland Browns, que só tinha essa escolha, acordou para a vida na 54. O problema é que foi bastante difícil. A pique veio, Rookie Horror, defensive lineman de Clemson, mas foi complicado a nossa vida, viu? Não, como eu falei, a gente, além de estar cuidando das boards ali, tendo que atualizar, olhar nome por nome, a gente ainda tinha que acordar os GMs, né? Então, assim, a gente tinha que ficar naquela de, pô, o cara tem que responder, tá dando tempo ali, tá chegando às 4 horas. Então a gente ficava nessa de cobrar a galera. E aí, assim, né? O que o Pinho está dizendo é que aconteceu uma coisa bem interessante, que, né, o Browns, não tendo escolha de primeira rodada, o cidadão se deu ao luxo
de imaginar que ele poderia escolher nomes, por exemplo, como Marvin Harrison Jr. Tô errado, Pinho? Você pode me corrigir. Infelizmente, não. Eu pedi a Eu pique. adoro esses bastidores, cara. Eu pedi a pique. E o amigão mandou assim, Ai, mas o cara. que eu tenho que fazer? Aí eu, cara, aquilo que a gente tinha combinado no privado lá, fazer a escolha do Browns, lembra? Ah, tá. Mas eu posso escolher qualquer jogador? Qualquer um que ainda esteja disponível, né? Pode ser o Marvin Harrison Jr.? Então, um pouquinho difícil. Um pouquinho difícil o Marvin Harrison Jr. Cara, o que eu falei pro Pinho, eu falei, cara, o que tá acontecendo, cara? Olha, era melhor ele ter falado que queria um aguaio, por exemplo, na segunda rodada, que eu não teria Não, você ficado lembra que ele tão... mandou no grupo, então pega um long snapper? É. Tipo, Aí já... irmão, Pô, eu falava pro Pinho no privado, o que tá acontecendo, cara? Isso aqui desandou de um jeito que já não tem mais volta. Mas acabou, né, pegando, acho que com o auxílio do próprio Pinho, ele pode dizer melhor, acabou pegando um jogador ali que era uma necessidade pro Browns. na verdade, assim, primeiro ele pediu o Marvin Harrison Jr., né? Aí eu expliquei que não daria, né? Isso é Por absurdo, razões pô. óbvias. E aí ele disse, não, é que eu não entendi a parada e tal. Eu, não, eu vou te ajudar. Falei, o Browns precisa disso, disso e daquilo, tem fulano, fulano, fulano. Aí ele, tá bom, pode ser o Trevon The Sweat? Eu falei, saiu faz 2 escolhas, cara. Tá, então me dá o Braden Fisk. Eu digo, saiu também. Então, qualquer um. Cara, do Horror pra baixo, tá todo mundo liberado dentro daquele nosso big board que a gente fez. Inclusive, a gente não falou disso, mas a gente fez um big board acessível para todos os GMs, numa planilha do Google, com mais de 300 nomes, né? Aí eu falei, olha, de defensive line, tirando o Sweat e o Fisk, do Horror pra baixo tá todo mundo liberado. Aí ele mandou assim, pode ser esse doidinho aí, então. Eu falei, é nóis. Pode ser esse doidinho aí. E assim, o Rook Horror foi a escolha do Cleveland Browns, um dos momentos mais folclóricos do nosso mock. Agora ele chegou nesses termos assim, me dá fulano. Cara, tipo, ele chegou não, assim tipo, na vendinha do Pinho, né? Ô Pinho, bom dia, cara. Esse salgado aqui é de quê? Me dá um aí. É mais ou menos nesse nível aí. Pô, me dá o Marvin Harrison Jr. pra viagem aí, por favor. É que eu não vou me recordar exatamente em que ponto foi, mas chegou um momento que eu e o Pinho já estávamos saturados de ter que correr atrás de tudo, que chegou um momento, cara, que a gente tinha que ficar atualizando o board, e aí por algum motivo, eu acho que eu esqueci de atualizar ou 2 nomes. E vamos deixar registrado, isso aqui foi sábado, tipo, 8h30 da noite. A gente não ia estar online sábado, 8h30 da noite, pra pintar cor de planilha. Perfeito. E aí, o cara foi no meu privado, e era a escolha dele, me perdoe que eu não vou lembrar o nome agora, ele falou, eu quero fulano de tal. Falei, tá bom, vou anunciar fulano de tal para o seu time. Anunciei fulano de tal, e o fulano de tal já tinha saído. E eu anunciei a escolha, então o cara saiu 2 vezes no draft, tive que corrigir. Falei, então, pera aí, irmão, isso aí já foi. Eu acho que era o Wilson, né? Eu acho que era o Wilson, exatamente. Então, mas enfim. Diversão, pelo menos. Não, esse draft foi maravilhoso, cara. Mas assim, esse momento do Browns foi de longe mais folclórico, porque é inacreditável. É inacreditável. Enfim, já estamos nos encaminhando aí para os finalmente. E o Dolphins, na escolha número 55, foi de Chris Braswell, outside linebacker aí da Universidade do Alabama. Depois, o Dallas Cowboys foi de Jonathan Brooks, running back da Universidade do Texas. É um cara que já brilhou e não foi pouca coisa no AT&T Stadium, defendendo as cores laranja e branco lá da Universidade do Texas, lá dos Longhorns. Já se sente em casa jogando aí no AT&T Stadium, portanto, o Jonathan Brooks. Vamos lembrar, o Tony Pollard foi embora de Dallas, né? Então, é uma escolha que realmente... É uma posição que Dallas precisa. Ano passado jogou com Rico Dowdy. Então, né? Depois, na 57, o Tampa Bay Buccaneers. Que, inclusive, a gente não falou. Foi o nosso amigo Bucks da depressão, né? Abraço aí pro Gleison. Treinador de voleibol amador aqui na minha cidade, Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Uma cidade que provavelmente ninguém nunca ouviu falar. Ele foi aí de Adisa Isaac, defensive end da Universidade de Penn State.
Na 58, o Green Bay Packers draftou Malachi Carley, wide receiver de Western Kentucky. Aqui eu fiquei com vontade de bater em Guto Edinger, porque pelo amor de Jesus Cristo, mas tudo bem. Foi a primeira pick que eu discordei do Guto, mas paciência. Na 59, os Vikings foram de TJ Tampa, cornerback de Iowa State, que eu torço muito para que vá jogar nos Bucks, né? Porque seria sensacional o Tampa em Tampa. É. Na escolha número 60, Murilo Albert e os Bills foram de Cameron Kitchens, safety da Miami Hurricanes. Na 61, o senhor Matheus Pinho draftou para o Detroit Lions Camary Lester, cornerback da Georgia Bulldogs, que eu acho que dá para dizer que talvez seja a única grande deficiência dos Lions seja corner. Eu sei que eu peguei um edge / linebacker na primeira rodada, mas foi uma questão de muita situação, né? De valor muito situacional, um cara top 15 disponível na 29, mas necessidade mesmo, corner é a maior, e o Camary Lester, até por ser um cara híbrido e jogar também de safety, é um cara que pode ajudar muito o Detroit Lions nesse sentido. Depois, nos finalmente, meu caro Cleverton Linhares, na 52, o Baltimore Ravens foi de Kyrie Jackson, cornerback, Oregon Ducks. Cara, talvez algum torcedor do Baltimore Ravens que olhe esse mock vai querer me bater. Porque, cadê o wide receiver e não sei o quê? Pô, o Baltimore Ravens não tem wide receiver. Eu queria contra-argumentar que o Rashad Bateman ainda é um cara que tem um potencial a ser demonstrado no Baltimore Ele queria argumentar Ravens, que o Lamar Jackson não passa a bola. Não, brincadeira. Eu vou sair dessa chamada, hein? Esse tipo de argumento eu não aceito. Mas vamos lá. Ainda tem Rashad Bateman, ainda tem um potencial ali que, quando ele conseguir ficar uma temporada saudável, pode ser bastante explorado. O Nelson Aguilar, que renovou com o time por mais um ano, não é, obviamente, saída para ninguém, mas assim, ainda já é anos-luz do que foi no Philadelphia Eagles, então dá um caldo ainda no time, e tem o Zay Flowers. Se eu olho para cornerback, eu tenho o Marlon Humphrey, o Brandon Stephens e acabou. Nem o Ronald Darby tem mais, porque ele também já vazou do time. Então, assim, eu acho que cornerback tá mais urgente do que o wide receiver que a galera tanto pede, né? Então, fui lá no Big Board e peguei o cara que estava ali bem próximo na escolha. E aí a gente foi de cornerback, fomos de Kyrie Jackson e vida que segue. Dessa vez não preciso pedir desculpa para tal, não, né? Acho que não. A tal tem mais alguma então escolha ainda na segunda rodada? Não, vamos deixar bem claro. Para a terceira rodada, sobraram essa é a minha ainda... preocupação. E vamos deixar claro, para a terceira rodada sobraram wide receivers muito relevantes. Brandon Rice, filho do Jerry Rice, de USC. Sobrou Jermaine Burton, Alabama. Sobrou Jalen Polk, de Washington. Sobrou Devontae Walker, de North Carolina, que é um cara que... Pô, eu sou apaixonado pelo Devontae Walker. Sobrou Luke McCaffrey, irmão do Christian McCaffrey, lá da Universidade de Rice. Pô, sobrou muito cara ainda relevante. Então, sobrou Taj Washington, de USC. Então dá pra dar aquele caldinho também na terceira rodada, eventualmente. É que a gente não fez a terceira rodada, mas talvez numa terceira pode ser que o Cleverton tivesse alguém aí disponível para pegar. Já nos finalmente... Tinha gente pedindo 7 rounds, hein? Tinha. Não, tinha. Inclusive, eu vou confidencializar que na sexta-feira, como a gente viu que tava fluindo muito bem, eu chamei o Chudes no privado e disse assim, na hora que terminar a segunda rodada, vamos lançar uma votação, ver se o pessoal quer ir a 7. Porque naquele momento tava fluindo. Aí chegou domingo, o Schultz veio assim, eu não vou fazer enquete nenhuma. Eu falei, eu também não. Deixa quieto, se alguém perguntar, a gente finge demência. Isso não, nunca aconteceu. É porque daí também, cara, ia entrar no Zezinho Foguete de novo, né? Na quarta, quinta rodada ali, cara, e o que ia ter de Zezinho Foguete? E a galera que já... O cara que pediu o Browns, o cara do Browns que pediu Marvin Harrison Jr. na segunda rodada, tu imagina o que ele ia pedir na sétima. Então eu falei, o cara que pediu Browns foi ótimo. ainda não tanquei o lance da quitanda, cara. Ele realmente chegou assim, o que eu vou pegar aqui? Como se fosse uma amostra ali, né? Cada um tivesse uma cartinha, como se fosse um Madden físico, né? Tem os pacotinhos aqui, me dá esse aí, pacotinho que tem o Marvin Harrison aí, por favor. Cara, que sensacional. Bom, já nos últimas duas picks, o San Francisco 49ers com a 63 foi de Peyton Wilson, linebacker da North Carolina State, uma pick espetacular. O Will amassou. Will
O Will mandou muito. E pra quem não sabe, o Peyton Wilson, ele é só o Defensive Player of the Year do ano passado no college, tá? Só isso. Apenas isso. Defensive Player of the Year do college do ano passado. O Pinho, e falando em Will, deixar aí os parabéns para as artes dele, que ficou assim, Isso. sensacional. Eu até mandei mensagem pro Will, eu queria o Will aqui presente, mas ele tá gravando o Pod Niners nesse momento. E aí ele não pôde participar porque, enfim, já tinha outro compromisso, mas... Deixar minhas desculpas públicas pela quantidade de troca também. Bom, e na última escolha geral do nosso mock, 64 geral, o New Orleans Saints do Thiago Mares foi de Johnny Dixon, cornerback de Penn State. E, gente, eu sei que nesse momento a gente já tava com o negócio avacalhado, mas não precisava avacalhar mais, né, Mares? Pô, Johnny Dixon na 64, tu me quebra. Mas, enfim, eu não vou reclamar da escolha número 64, porque naquele momento a gente já tava assim, acaba logo essa bagaça, pelo amor de Deus. Foi o Mr. Irrelevant do nosso mock draft, né? A gente já tava naquele modo daquele áudio famoso, acaba, pelo amor de Deus, acaba! Enfim, ele deixou passar caras como Cam Hart, como Max Melton, né, como Chris Abrams-Draine, mas enfim, são ossos do ofício, faz parte, e no nosso mock aqui, Johnny Dixon é um New Orleans Saints. Vindo do time que draftou Ian Book, então tá bem dentro da realidade, então nada me impressiona. Perfeito, muito bom ponto. Bom, é isso, né? Ô, Tal, vamos te liberando aí. Quer deixar aí um último recadinho, última interação nesse nosso FNN Mock dos Creators 2024, número 1? Queria agradecer o convite, falar que eu me diverti bastante, apesar da ansiedade. Foi muito legal fazer esse exercício de fazer um draft dos Patriots. Eu era uma das que ficaria 7 rodadas, apesar da ansiedade aí, ficaria 7 rodadas. Mas foi muito legal, muito divertido. Também as trocas no grupo com a galera que é creator e tudo mais. E é isso, agora é torcer para os Patriots fazer um bom draft, melhor do que o meu, né? Porque eu fiquei desnorteado ali e deixei passar o Trey Franklin. Mas torcer para os Patriots fazer um bom draft e voltar ao caminho das vitórias aí, porque tá difícil, o negócio tá triste. Mas é isso mesmo, só agradecer aí o convite da FNN. Cleverton, eu sei que o pessoal da Casa do Corvo não é lá muito fã de mock, então quando você precisar dar aquela fugidinha, já diria a música, né? Uma fugidinha com você se você quer. Então, se você precisar dar uma fugidinha para fazer mock, nós estamos aí. Demorou, Pinho, muito obrigado. E a Casa do Corvo também está aberta para vocês, tá? Sempre que precisar. Como o próprio Pinho falou, a Casa do Corvo não é muito adepta a fazer mock draft. Eu, porque não sou lá o grande especialista de college, e que o grande especialista não é fã de fazer mock draft. Então fica elas por elas. Mas não é por isso também que a gente não deixa de falar de draft, não deixa de falar de prospectos. Vai sair podcast em breve para analisar os possíveis nomes que o Baltimore Ravens pode draftar. Vai ter análise desses caras também lá no nosso canal do YouTube. E é isso, gente. Muito obrigado também por ter me chamado para participar. Desculpa, Tawane, por partir o seu coração desse jeito, mas é a vida, né? E é isso, gente. Tamo junto e simbora acompanhar o draft e ver o Eric DeCosta draftar Donai Mitchell do Texas Longhorns, porque é isso que o Eric DeCosta faz, é draftar o wide receiver, né? Vamos que vamos. Ô, Chudes, antes de mais nada, muito obrigado pela participação, por resolver comprar a minha ideia de maluco, por ajudar a organizar e por conseguir controlar essa festa estranha com gente esquisita que a gente conseguiu criar. 32 malucos draftando numa quinta-feira de tarde em horário comercial. Cara, eu que agradeço, assim, o convite, né? Primeiramente, a FNN, né, que deu a oportunidade para a gente fazer esse mock draft maluco, vamos dizer assim. E, cara, foi sensacional. Acho que, apesar do nosso estresse de montar, de ir atrás, eu acho que vale a pena, porque a gente ama o que a gente faz, né? Senão a gente não estaria aqui às 10h30 da noite gravando para vocês, né? E, cara, eu acho assim... Espero que venham os próximos. A gente promete melhorar, se for possível, se for ter os próximos, né? Mas a gente promete melhorar. A gente promete não cogitar Marvin Harrison na segunda rodada. Mas é isso. Acho que espero que a galera que acompanhou até aqui tenha gostado, que os torcedores também tenham gostado dos seus respectivos
mocks dos seus times, né? Dos seus GMs. E é isso. A gente vai abraçar aí as ideias malucas que tiverem no futuro e espero que vocês tenham gostado. É isso, senhoras e senhores do Conselho. A gente vai ficando por aqui, então. Agradecendo aí a todo mundo que participou. Eu vou dar uma de maluco e vou falar o nome de todo mundo, então, para que todo Vai mundo lá. saiba quem que foi o responsável pelas atrocidades do seu time. Vamos lá. Nome por nome, time por time, participantes do Mock dos Creators FNN número 1, 2024 e por que foi convidado. Pelo Arizona Cardinals, Bruno Oliveira, membro do CollegeCast, que não torce para Arizona, mas a gente colocou lá porque é meu braço direito no CollegeCast e foi responsável por um grande momento de entretenimento, então é isso. Na segunda rodada... Já tô com a segunda rodada na cabeça. O segundo time, o Atlanta Falcons, foi representado por Vitor Belletti, um dos principais analistas aí do Atlanta Falcons no Brasil, membro do Falcons Play Action. O Baltimore Ravens foi capitaneado aí pelo nosso queridíssimo Cleverton, que está aqui na House, falando na Casa do Corvo. Temos também, pelo lado do Buffalo Bills, Murilo Albert, torcedor dos Packers e membro do CollegeCast, mas, enfim, não tinha membro do Bills. O Carolina Panthers foi representado por Gabriel Campos, do @Hail Mary Brasil, também torcedor do Packers, mas não tínhamos ninguém para representar as Panteras. O Chicago Bears foi representado por Vitor Silva, vulgo Vitão do Orioles, que também é membro do Bears Cave Brasil. O Cincinnati Bengals foi representado por Conrad Aleixo, do Rudei BR. O Cleveland Browns por Guilherme Mitre, lá do Racecast Brasil e do Rebatida Podcast, torcedor do Miami Dolphins. O Dallas Cowboys foi representado por Gabriel Platt, membro do Blue Star Brasil. O Denver Broncos foi representado pelo Dema, lá do Hard Count Podcast, torcedor do Denver Broncos. O Detroit Lions, por este que vos fala, Matheus Pinho, aí via CollegeCast e 497 outros projetos que eu tenho por aí. O Green Bay Packers foi representado por Guto Edinger, do Lambeau Leapers. O Houston Texans, pelo Gabriel, do Texanos BR. O Indianapolis Colts por uma dupla de Lucas, né? O Lucas Kopp e também o outro Lucas lá do Red Colts Brasil. O Indianapolis o Jacksonville Jaguars foi representado por Henrique Viana, que inclusive é season ticket holder do Jacksonville Jaguars, mora nos Estados Unidos, enfim, tem uma vivência muito interessante lá com o time. O Kansas City Chiefs foi representado por Hugo Veneroso, jornalista torcedor do Kansas City Chiefs, lá no estado de Minas Gerais. O Los Angeles Chargers pelo Guilherme Bana, do Bolts Brasil. O Los Angeles Rams por Rafael Menoncin, torcedor dos Rams e membro do CollegeCast. O Las Vegas Raiders por Luiz Yared, ADM da página Raider Geek BR. O Miami Dolphins pelo Thiago Zumac, torcedor do Miami Dolphins e sócio da FN Network. O Minnesota Vikings por Gabriel Chudes e por Felipe Drummond, do Minnesota Vikings Brasil. New England Patriots pela Tawane Rodrigues, torcedora do New England Patriots e membro do CollegeCast. O New Orleans Saints foi representado por Thiago Mares, torcedor dos Saints e membro do Rebatida Podcast. O New York Giants por Gabriel Ruiz, membro do CollegeCast e torcedor dos Giants. O New York Jets por João Pedro, lá do Jets no Ar. O Philadelphia Eagles pela Dani Germano, torcedora dos Eagles e ADM do Pink Zone Brasil. O Pittsburgh Steelers pelo Danilo Batista, ele que é lá do Pittsburgh Sports BR e também do Black Yellow Brasil. O Seattle Seahawks pelo Lucas Castro do Seahawks Brasil e do Cast do Marinheiro. O San Francisco 49ers pelo Will, que é do Pod Niners. O Tampa Bay Buccaneers pelo Jason, o @BucksDepressão no Twitter. O Tennessee Titans pelo André Limas, do CollegeCast e do Piadas NFL. E por fim, mas não menos importante, o Washington Commanders, representado por Caio César, da Kickoff Brasil. Esses aí, portanto, os nomes dos responsáveis pelos crimes que vocês ouviram a gente descrever aqui nessa 1h30 que a gente está falando besteira. E a gente vai encerrando, então. Muito obrigado aí a todo mundo que aceitou esse desafio. Obrigado especial aí ao Lucas Kopp e ao Thiago Zumac, sócios da rede, que autorizaram a gente a meter o louco e fazer esse negócio aqui. Para todo mundo que foi lá no Twitter, no Instagram, curtiu, compartilhou, falou que a gente é louco, cornetou, tudo isso, muito obrigado. Quem assistiu a gente, nosso ainda mais muito obrigado por aguentar a gente falando aqui. E até uma próxima. Valeu!